Oi, Laisa, hoje a Carol tá aqui para gravar a nossa 13ª videoaula da disciplina de matemática, tá? Na videoaula passada, nós finalizamos o módulo 32, módulo esse, né? Que a gente viu um pouquinho mais sobre estratégias de subtração, tá? Então, eu não vou corrigir as atividades, porque na videoaula passada a Pro fez cada uma delas na lousa com você, né? Mas eu vou colocar aqui as respostas da tarefa 2, 3 e 4 da página 80 e 81 para que você possa conferir, ok? Vamos lá? Olha só que legal! Hoje nós vamos iniciar o módulo 33, que é esse daqui, ó. Nós vamos falar aqui, Laisa, sobre medida de massa e de capacidade. Então eu quero que você observe aqui essa imagem de abertura. Olha só que imagem legal! Nós temos aqui duas crianças que junto com a mamãe, parece que elas estão fazendo o quê? Cozinhando, fazendo ali aparentemente um bolo, uma massa, né? Olha só, Clara e suas filhas estão preparando uma receita de bolo. Quais ingredientes da receita estão sobre a mesa? Então, o que a gente pode ver ali sobre a mesa? Tem 1 litro de leite, tem um pote com farinha e ovos, né? Esses são os ingredientes que estão evidentes ali. Quais deles podem ser medido, né? Então, medido pode ser o leite, né? E pode ser a farinha. E qual deles pode ser contado? Os ovos, né? Os ovos podem ser contados. Muito bem. E aí, Laisa, conta pra Pro. Alguma vez você já fez um bolo? Hein? Será que você já cozinhou alguma vez aí com a mamãe, né? Fazendo um bolinho? Então, como a gente sabe, essas unidades de medida, elas vão sempre aparecer muito na nossa culinária, né? Quem gosta de cozinhar aí em casa, quem observa a mamãe cozinhando ou o papai, vai sempre observar aí que para cada receita nós precisamos da medida certa, senão podemos errar. Agora na página 83, vamos falar um pouquinho então da unidade da medida. O que é? Olha só, nessas aulas você vai conhecer algumas unidades de medida de massa para saber quanto pesa um objeto, uma pessoa ou um produto, como uma melancia, por exemplo, e também vai conhecer medida de capacidade, para saber quanto de leite ou de outro líquido cabe em um recipiente. Olha aí, nós temos uma jarra e um copo de leite. E a seguinte pergunta: quanto cabe de leite em uma jarra ou em um copo? Então, para descobrir isso, a gente vai precisar das unidades de medida de capacidade. E quanto pesa uma melancia ou uma fatia dela? Para isso, nós vamos precisar da unidade de medida de massa. Em uma receita é comum usar unidades de medida não padronizadas para medir os ingredientes. Por exemplo, a gente vai ver lá uma xícara de óleo, uma colher de açúcar, né? Um copo de leite. Essas unidades, elas não são padronizadas, mas vão aparecer, né? Essas unidades de medida, elas não seguem um padrão, ou seja, não são iguais em todos os lugares. Veja, por exemplo, há diferentes tamanhos e modelos de colher de sopa, o que também acontece com o tamanho das xícaras. As xícaras de café podem ser de diferentes tamanhos, e aí a gente tem várias fotos de xícaras aí mostrando isso. Dependendo da região do Brasil, principalmente no comércio de feiras livres, eles utilizam latas ou bacias como unidade de medida não padronizada para medir fruta, por exemplo, acerola, carambola, jabuticaba, limão, pitanga, ou legumes como abobrinha e vagem, entre outros alimentos. No entanto, para medir esses produtos, pode-se usar unidades de medidas padronizadas, que são as mesmas em qualquer lugar. Agora a gente vai conhecer algumas delas. Então, olha só, as práticas sociais de medidas que aparecem aqui no texto e nas imagens, né? Nós vamos destacar então a unidade de medida
padronizada, que é aquela que a gente vai ver daqui a pouquinho para ver como que a gente vai se dirigir a ela, e a não padronizada, que daí é aquela que pode mudar de acordo com um lugar ou outro, por exemplo, xícara, copo e colher, né? Ou bacia também, como a gente viu ali. Embora o correto, né, seja dizer medir massa de um produto, é comum a gente usar medir peso, né? Quando a gente fala de melancia, a gente não fala quanto de massa tem, a gente fala quanto peso tem, tá? Então isso é muito importante também. Agora vamos conhecer então as unidades de medida padronizada, que não muda, tá? A gente vai falar primeiro da unidade de medida de massa, e para isso eu fiz uma tabelinha aqui. O termo, né, que a gente usa aqui, ó, para medir a massa, o peso de um produto, um objeto ou uma pessoa, usamos as unidades de medida quilograma, que é a primeira, ou grama, tá? Essas unidades também podem ser representadas por símbolos. Então, o quilograma, ele é representado pela letra K e o G. E o grama é representado pela letra G. A gente pode estabelecer uma equivalência entre essas unidades. Ou seja, 1 quilograma, Laísa, tem 1000 gramas, tá? Essa é a unidade. Observe alguns produtos e suas medidas. Aí a gente tem aí um saco de açúcar de 1 quilo, um saco de arroz de 5 quilos, um saco de granola de 250 gramas e um pó de café de 500 gramas. Então, olha só, no dia a dia nós usamos a palavra quilo como a abreviação de quilograma e também usamos a palavra peso no lugar de massa, como na pergunta, quantos quilos você pesa? Então, olha só, por exemplo, 200 gramas, né? Embora o Inmetro não reconheça a termologia quilo, ela é muito usada no cotidiano das pessoas. É uma palavra presente em alguns dicionários. Sempre que possível, utilizaremos quilograma, mas se você utilizar quilo, também está correto, né? Então, a gente já leu aqui o boxe e já viu o que é a unidade de medida padronizada, então. Lembrando que os nomes que a gente utiliza, quilograma e grama, podem ser representados pela letra K e G ou pela letra G, e em 1 quilo eu tenho 1000 gramas. Agora a gente vai falar da unidade de medida padronizada, de capacidade. Então, a unidade de massa está relacionada àquilo que é sólido, né? E a unidade de capacidade está relacionada ao que é líquido, tá? Para medir a capacidade, quanto cabe de uma caixa de leite ou uma garrafa de água, por exemplo, nós utilizamos litro, ó, 1 litro, que pode ser representado por 1 L. E também utilizamos mililitro, tá? Que é representado pelo ml. Em 1 litro cabe 1000 ml, tá? Que é 1000 mililitros. Então, olha só, podemos também estabelecer uma equivalência entre essas unidades. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Observe alguns produtos de medida de capacidade. O leite com 1 litro, uma garrafa de água com 250 ml, outra garrafa de água com 500 ml e um pacote de saco de lixo de 50 litros, né? Que equivale ao que cabe dentro dele, ok? Lembre-se, uma medida é indicada por um número seguido de uma unidade de medida. Por exemplo, 50G, 18 ml, né? 50 gramas, 18 mililitros. Usamos as abreviaturas das unidades de medida com letra minúscula e no singular. As unidades que não atendem a essa regra são o litro e o mililitro, ok? Vamos conhecer um pouco mais dessas unidades de medida. Agora temos alguns exercícios. Página de número 86. Então vamos lá, exercício de número 1 da página 86. Fala assim: observe a receita de uma torta de legumes. Nós temos aqui, para massa, o que a gente vai utilizar? 4 ovos, 250 ml de leite, 1 colher de sopa de margarina, 160 gramas de farinha de trigo, 1 xícara de chá de queijo, parmesão ralado, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de queijo parmesão.
ralado. E o recheio, 3 cenouras, 1 xícara de ervilha e 2 tomates. Olha só, contorne com um lápis colorido as unidades de medida não padronizada, que são aquelas que podem variar de tamanho, tá bom? Então você vai contornar elas primeiro, né? Vamos lembrar que no caso são colheres e xícaras. E depois, dos ingredientes citados na receita, quais estão indicados com uma medida padronizada, né? Que vai ser mililitro, grama, litro ou quilo, tá? Então você vai procurar e coloca os ingredientes aqui. E C, que ingredientes são indicados por unidade, né? Que é aquilo que a gente vai contar quantos vamos utilizar, como por exemplo, ovo, cenoura, tomate, ok? E anota aqui. Depois, página 87. Complete a tabela com a quantidade de ingredientes necessários para fazer 2 tortas. Na primeira coluna nós temos o ingrediente para uma, e aí na segunda coluna você vai dobrar, né? Sempre dobrar, fazer vezes 2, tá? E aí preencha a segunda coluna. Agora, no exercício 3, eu trouxe aqui algum material para a gente utilizar, então vai ter que prestar bastante atenção. Ó, vamos fazer estimativas de medida de massa, usando alguns produtos. Siga as orientações do professor, tá? Então, aqui no exercício 3, a gente vai fazer uma estimativa, tá? Eu vou mostrar para você e você vai falar quanto você acha que ele pesa. Vamos lá? O primeiro que eu trouxe aqui é um saquinho de fermento biológico. Olhando para ele, você vai pensar aí, quanto será que ele pesa? E aí você pode falar para quem está te auxiliando. O segundo é o queijo parmesão, que até está na receita, né? Você vai olhar e vai pensar, quanto será que ele pesa, tá bom? E dá o seu palpite aí, lembrando que a estimativa é o que você acha, né? O outro é um saquinho de batata palha. Quanto será que tem de peso aqui nesse saquinho? Depois eu tenho também um pó de café. Quanto será que pesa esse pacote aqui? E um saco de feijão, tá? Vamos pensar aí quanto que ele pesa, tá? Agora, olha só. Agora, você vai anotar aí quanto você acha, tá bom? Então, olha só. Anota aí no cantinho na sua apostila. O feijão, quanto você acha que ele pesa? O café, quanto você acha que pesa? A batata palha, quanto você acha? O queijo parmesão e o fermento, tá? Tudo isso você vai anotar aí quanto você acha, tá? Muito bem. Agora, olha só. Desses produtos aqui que a Pro mostrou para você, né? Todos eles. O fermento, a batata palha, o queijo, o café e o feijão. Qual será que é o mais pesado? Olhando para eles, né? Você vai anotar aí qual você acha que é o mais pesado. E qual você acha que é o mais leve? Você anota o nome aí, né? Que é a letra A, o mais pesado e o mais leve. Há produtos com pesos iguais? Você acha que algum tem o mesmo peso? Aí você vai anotar aí também, tá? Quais produtos pesam 1 quilo? Será que algum deles pesa 1 quilo? Você vai anotar o que você acha, porque é uma estimativa. E quais produtos pesam mais de 1 quilo? Desses que eu mostrei aqui. E a última, quais produtos pesam menos de 1 quilo, tá? Aí a 4. Agora use a balança para pesar cada produto e depois compare com as estimativas que você fez nos itens anteriores. Então você já anotou aqui o que você acha. Agora a gente vai conferir e você vai anotar na frente as respostas corretas. Então, olha só, o primeiro que eu falei, saquinho de fermento, ele pesa 10 gramas. Olha, eu nem preciso da balança porque eu tenho aqui o peso, 10G é o peso do saquinho de fermento, anota aí. O queijo parmesão ralado, 50 gramas, anota aí também. A batata palha, 110 gramas, também tenho aqui no saquinho o peso, 110 gramas. O café, 500 gramas. E o feijão,
2 quilogramas, tá? Então, esses são os pesos corretos, né? A gente não usou balança porque essas embalagens aqui, elas já vêm com peso, tá bom? Então, esses são os pesos aí. Agora, vamos conferir. Qual é o mais pesado de todos? Então, agora, sabendo o peso, nós sabemos que é o feijão, tá? O mais pesado. E o mais leve? O mais leve é o fermentinho de pão, o pequenininho. Há produtos com pesos iguais? Não, não há. Há produtos que pesam mais de 1 quilo? Sim, o feijão. Quais pesam, aliás, que pesam 1 quilo? Não tem, não. Que pesa mais de 1 quilo, o feijão, e que pesam menos de 1 quilo, o café, a batata palha, o queijo parmesão e o fermento, os 4, tá bom? Aí você vai anotar tudo aqui. Muito bem. Agora, página 88 para a gente finalizar. Observe os produtos e indique a unidade de medida mais adequada para medi-los. Litro ou L, mililitro ou ml, quilograma ou kg, ou grama ou g. Pode ser indicado mais de uma unidade de medida para o mesmo produto, tá? Então vamos pensar. Ó, o primeiro produto que a gente tem é uma garrafa de suco de laranja. Você vai lembrar qual unidade que serve para a gente medir líquido, tá? E você vai colocar aqui. Depois nós temos carne, né? Que é massa. Qual unidade a gente vai usar aqui? Depois tomate, depois refrigerante, alho, bolacha, biscoito e amaciante. Então você vai colocar aqui as siglas que você acha que são corretas. Ou L de litro, ou ml, ou G, ou kg. E depois 6. Leia a tirinha da Mônica. Oba, economizei 1 quilo. Você quer dizer perdi 1 quilo? Ah, você entendeu, né? O personagem da história em quadrinhos está se referindo a qual unidade de medida, né? Quando ele fala que economizou 1 quilo. Qual unidade de medida que ele está se referindo? Você anota aqui qual é essa unidade. E aí, tarefinha de casa. Hoje é a tarefinha número 1, ela está na página 95. Vamos lá. Nós temos aqui uma receita de novo, essa daqui é uma receita de torta de frango, e aí tem 4 perguntinhas sobre a receita para você responder. Só prestar bastante atenção na receita e responder a perguntinha, ok? Um beijão, até mais!